Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui desmistificar um pouco sobre a terapia. Como nós sabemos, existem muitos preconceitos a respeito da terapia, né? Algumas pessoas acreditam que a terapia é para louco, algumas pessoas acreditam que a terapia é para pessoas que têm muitos problemas, mas na verdade não é assim. A terapia, ela é um processo terapêutico em que a gente vai dando autonomia para o paciente conseguir resolver os próprios problemas. Como vocês sabem, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Essa terapia, ela tem o objetivo de tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Enquanto algumas terapias acabam fazendo com que dure anos o processo terapêutico, o objetivo da terapia cognitivo comportamental é ter um espaço delimitado de tempo em que eu vou ensinar o paciente a ter autonomia e ser o seu próprio terapeuta. Então, a terapia cognitivo comportamental ela tem o objetivo de tornar o paciente independente do terapeuta. A gente tem que entender que a terapia, ela não é uma conversa comum, não é como se eu estivesse conversando com algum amigo e também não é um processo em que o terapeuta ele vai dar conselhos para o paciente, tá bom? O objetivo não é esse. E a terapia, ela consiste em uma escuta ativa do terapeuta e de acolhimento. Então, o processo terapêutico, ele é um espaço em que aquele paciente ele não vai ser julgado, ele vai ser acolhido e validado. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas chegam na terapia com medo de contar as coisas para o terapeuta, mas a função do terapeuta não é julgar, mas ajudar, acolher e validar o paciente. E outra coisa, a terapia não é miojo, gente. Não, você não vai resolver todos os seus problemas em uma sessão. Ela, apesar dela ser um processo que tem começo, meio e fim, isso não vai se dar apenas em uma sessão. É um processo que vai durar algum tempo, que é um tempo determinado, mas não é um tempo breve muitas vezes, né? Então, a duração do processo terapêutico vai depender muito. Se o paciente tem transtorno, algum transtorno mental, se o paciente tem comorbidades, se o paciente ele é um paciente que ele ajuda na terapia, né? Tem vários perfis de pacientes. Tem uns que são mais colaborativos. Quando o paciente ele é colaborativo, isso faz com que a terapia seja mais breve, porque ele está ali ativamente colaborando com o terapeuta. A gente tem que entender que a terapia ela é um processo em que tem como base o vínculo terapêutico sólido. Então, a terapia ela precisa de um vínculo terapêutico sólido, em que o paciente e terapeuta trabalham colaborativamente para ajudar o paciente a se desenvolver e resolver as suas questões. Então era isso, se você tem alguma questão, se você tem algo que você gostaria de trabalhar, procure um terapeuta, a terapia pode te ajudar muito. E não se esqueçam de comentar aqui para eu saber se vocês gostaram, tá bom, pessoal? Beijão, tchau, tchau!